Eu vou fazer um tricô agora aqui nesse sofá. Não porque o assunto é sério, mas a minha vontade é de fazer um tricô. Meu amor da minha vida, eu apresento pra vocês uma das minhas melhores amigas, Franciele Trapp, Mena Barreto, advogada, coisa mais linda desse mundo. Quantos anos que a gente se conhece, amor? A gente não conta, né, Renata? Deixa pra lá. O importante é a qualidade da amizade, não o tempo. Então, é bem isso, meu amor. De primeira, assim, ó, te dizer o quanto tu é importante na minha vida, o quanto tu sempre me ajudou, o quanto tu é uma amiga altruísta, o quanto tu é maravilhosa, o quanto eu sou tua fã, o quanto tu é importante mesmo, tá? A gente se conheceu assim, né? Deixa eu abrir um parênteses, né? Só um pouquinho. Trabalhando. As duas workaholic. Maravilhoso. Mas foi coisa de Deus mesmo, né? Te colocar no meu caminho. E eu sou eternamente grata a tudo que tu sempre fez por mim. Franciele me cuida como se fosse filha dela, gente. Imagina. Que ela é, do nosso relacionamento, ela é a centrada e eu sou a... entendeu? Alguém tem que ser a séria do negócio. Imagina, amor da minha vida. Eu quero... Saudade de trabalhar contigo. Né? Pelo amor de Deus. Ô, Fran, claro, tu tem uma carreira linda, né, como advogada, mas eu quero que tu conte um pouquinho da tua história pra gente, para as pessoas entenderem um pouquinho quem tu é, a tua família que é amada nessa cidade, e te agradecer por tu ter aceitado meu convite. A Fran nem mora mais em Joinville, a gente tá morando em São Paulo e veio, né, sentou aqui no meu sofá para conversar com a gente. Especialmente pra te ver. Olha que coisa gostosa essa mulher, gente. Me conta um pouquinho da tua história para lembrarem. A Fran é a família Trapp, gente. Tradicionalíssima de Joinville. Bem-vinda, meu amor. As pessoas estão sentindo falta do nosso evento esse final de semana, nem né? fala, gente. Olha aí, era pra ter sido sexta e sábado, né? Verdade. 15 anos de bandoneon, 16 anos, né, Fran? É verdade. De bandoneon. Esse ano seriam 19 anos. Meu senhor, tá ótimo, gente. É que eu comecei a festa fazendo 15. Foi verdade. 14 ou 15, né? Foi. Faz alguns anos. A festa do bandoneon, gente, é tradicionalíssima em Joinville. É a família da Fran, na verdade, que trouxe, né, a festa pra cidade. E esse ano foi o primeiro ano que a gente não teve festa. Lamentosamente, assim, eu fiquei... realmente, né? Lamentável, não tem explicação. Teve vários probleminhas aí com os projetos culturais esse ano de Joinville. Mas... Eu fiquei, assim, ó, esse fim de semana ainda comentei com a Fran que a gente teve lembranças, né, do Facebook que vieram. Eu chorei de verdade, gente. Fiquei... Quando a Fran falou, a gente não vai ter bandoneon esse ano, eu falei, o quê? O quê? Não... É verdade. Mas enfim, seriam, né? 19 anos de festa. Mas enfim, eu já fiz, como você sabe, a gente já fiz de tudo um pouquinho nessa vida. A gente trabalha muito, né? Trabalho com os projetos culturais, trabalho com os benefícios fiscais aí, né, em Santa Catarina, que tem muito benefício fiscal para a empresa. E agora eu estou em São Paulo, trabalhando mais na área consultiva mesmo, no escritório, no Ziquexebab, em São Paulo, fazendo basicamente contratos e fazendo essa parte consultiva aí para empresas. E nesse momento aí o que está demandando bastante é essa nova lei de proteção de dados. A gente tem feito muitas palestras, né, para empresas que estão já preocupadas em como arrumar a casa e se preparar para essa lei que vai entrar em vigor ano que vem. Então a gente está trabalhando bastante com essas palestras, com essa orientação. Lá do início, vou perguntar de tudo porque a moça, eu botei um óculos para me tornar intelectual hoje perto dessa mulher, gente. O que é a lei de proteção de dados? Então, Renata, a Lei de Proteção de Dados, ela é uma lei que veio para cuidar dos dados das pessoas físicas. Tá. Então, ela vem aí para resguardar os nossos direitos fundamentais de privacidade e de liberdade. Então, ela vem cuidar, né, tanto as pessoas jurídicas ou físicas que coletam, tratam dados, elas estão sujeitas à lei, mas a lei veio para resguardar esses dados das pessoas físicas. Das pessoas físicas, então jurídicas não estão envolvidas neste momento. Nessa lei, ela cuida especificamente, as pessoas jurídicas que coletam estão sujeitas, mas ela veio para cuidar dos dados das pessoas físicas. Como a gente tem nossos dados aí por aí, ela vem cuidar um pouquinho mais para que não façam, né, o que quiserem com os nossos dados. Entendi. Então, por exemplo, assim, eu já passei meu CPF e meu RG para um monte de lojas, já passei por e-mail, já fiz cadastros e daí, claro, o meu nome está ali suscetível a fazer o que quiserem. Exatamente. Os dados pessoais que a lei ela vem cuidar são qualquer dado que isoladamente ou em conjunto com outras informações venham identificar uma pessoa. Tá. Então, às vezes, aquilo que você nem acha que é um dado pessoal seu, se em conjunto com alguma outra informação te identificar,
isso é um dado pessoal seu. Então, tudo isso agora vai estar regulado pela lei, já está regulado, isso ainda não está em vigor. Então, a gente tem que se adequar de como fazer, quando eu posso fazer, como eu posso coletar esses dados e como eu tenho que cuidar desses dados depois da coleta. Tá, e qual é o cuidado que eu, pessoa física, tenho que ter a partir de agora e depois, claro, as empresas, né, pessoas jurídicas. Isso, na verdade, sim, você tem muito mais direitos agora como titular dos dados, de dizer não, eu não aceito, não, eu não vou dar esses dados, sim, eu quero ter acesso a esse serviço, esses dados não são essenciais para a contratação de serviço e você não pode, né, você empresa, enfim, quem está coletando, me obrigar a lhe fornecer informações que não são essenciais à contratação, e você tem que me dar acesso ao serviço, por exemplo. Então a gente vê muito na internet, você vai fazer alguma contratação e aí aparece lá uma janelinha e lhe pede determinadas informações, faz muito mais perguntas do que necessárias. Entendi. E aí você clica se você aceita ou você não aceita, é a única opção que você tem hoje em dia. Com a entrada em vigor da lei, você vai ter que ter lá, você pode ter aquele checkbox, se aceita ou não aceita, mas clicando não aceito, se aquele dado não era essencial para a contratação, você vai poder continuar tendo direito a utilizar aquele serviço. Entendi. Por exemplo, hoje eu estou fazendo uma compra online, né? Vamos colocar um exemplo ali. E aí tem como campo obrigatório CPF, por exemplo, ou RG. Isso é o que acontece hoje. Então, entrando em vigor a lei, eu não sou mais obrigada a fornecer esse tipo de dado? Então, não. Muitas vezes, para contratação, o CPF, para aquela negociação, aquele dado pode ser importante e necessário. Então, você tem que fornecer. Mas a gente sabe que eles fazem muito mais perguntas além disso. Os teus gostos, enfim, o teu endereço, o teu e-mail e tudo mais. Então, se aquilo não era essencial, não mais. Então, assim, eles vão ter... A lei, ela dá 10 possibilidades de quando você pode coletar dados. Então, uma delas é consentimento. Então, se eles te perguntam, você consente que eu, né, trate o seu dado? Tratamento é tudo, né? Você coletar, guardar, não é só... Eu ia te perguntar o que é o tratamento de dados. Tratamento de dados é absolutamente tudo que você faz com a informação da pessoa física. Não só a coleta, como armazenar, como eliminar, tudo. Então, se não é, vou só apenas, sei lá, vou modificar os dados. Não, se você coletou os dados, que seja por 5 segundos, você já está fazendo tratamento de dados, você está sujeito à lei. Então, você pode ter o consentimento, que a primeira coisa que a lei lhe dá é a possibilidade de você coletar um consentimento da outra pessoa, e aí você pode tratar. Isso não quer dizer que você não tenha que cuidar desses dados depois e guardar pelo tempo razoável e eliminar e cuidar para que esse dado não vaze depois. E aí tem outras 9 hipóteses, por exemplo, no caso de você firmar um contrato com outra pessoa, seja para contratar um serviço ou para comprar alguma coisa. Sendo física ou jurídica, não interessa quem está contratando. Não interessa quem está contratando do outro lado. Então, assim, no caso de uma contratação de algum serviço, você vai contratar, então, se é uma contratação para fins de contrato ou para um processo judicial, aí sim eles podem coletar os seus dados, tratar os seus dados sem o consentimento. Ainda assim, eles estão sujeitos à lei de como cuidar desses dados depois. Porque daí tem uma contrapartida da empresa, então, que está te contratando, né? Isso. Que você está fazendo a firmação desse contrato. Então, é diferente, a lei tem diferenças para a pessoa que tá contratando o serviço e para a empresa, é isso? Isso, na verdade, assim, todo mundo é responsável igual. Se eu sou pessoa física, eu vou alugar minha casa para você, eu preciso saber o teu endereço, no mínimo, os teus documentos, né? Se você vai deixar de pagar um aluguel, eu preciso saber aonde lhe encontrar, por exemplo. Então, esses dados são essenciais, para fins de contrato, eu posso coletar sem o consentimento. Em algumas outras hipóteses, quando não tem essas outras 9 hipóteses da lei, eu preciso de consentimento. Depois que eu coletei, eu preciso cuidar como a lei manda cuidar desses dados. Então, eu posso manter ele para sempre lá na minha base de dados, no meu backup? Não pode. Agora a lei diz que você tem que guardar por um tempo razoável, até que tenha uma finalidade para isso. Porque a gente tem uma autoridade nacional, um novo órgão aí que foi cuidado, que vai fiscalizar essas empresas. Como você está cuidando, né? Quando a gente entra aqui na portaria, coleta lá embaixo nosso nome, nosso documento. Esses dados são essenciais, para segurança, de repente, aqui do programa? Talvez seja, mas por quanto tempo você vai manter isso? Entendi. E se esse meu dado vazar? Né? Como é que você prova que não saiu daqui? Entendi. Então você assim, precisa descartar ou anonimizar, que não me identifique mais aquele dado. Você pode manter uma estatística. Quantas pessoas entraram aqui naquela semana, quantas mulheres, quantos homens, ok. Não consegue identificar que fui eu,
que entrei aqui. Tá. E aí depois você precisa eliminar esses dados, porque se esses dados vazarem, agora a gente tem penalidades altíssimas. Quais são? Já está regulamentado isso? Então, sim, já temos as penalidades, elas ainda não estão em vigor, entram em vigor em agosto de 2020, mas a gente tem penalidades de até 2% do faturamento da empresa, por exemplo, que vazar. Olha, ou gente. seja, até um limite de 50 milhões de reais por infração. Ou seja, se você deixou vazar um dado que você coletou e que não deveria ter deixado, e ainda esse dado você obteve de alguém que você comprou, lista de dados, que é muito comum, né? Venderem os nossos dados, já são 2 infrações. Então, né, é 50 milhões de reais, até 50 milhões de reais por infração. E tem uma coisa que pessoalmente eu acho um pouco pior até do que a multa, muitas vezes para a empresa ou quem, né, por exemplo, um escritório de advocacia que trabalha muito, né, com a imagem, com a confiança do cliente, que é você dar publicidade ao erro que você cometeu, né? Então, assim, imagina a gente do escritório de advocacia ter que publicar que deixamos vazar dados dos clientes. Isso é terrível. Então, assim, feio para a empresa, né? Então, assim, às vezes a imagem custa muito mais caro você perder do que o pagamento de uma multa. Porque daí você está perdendo credibilidade, na verdade. Exatamente. Com seus clientes, então, né, quando você trabalha com a confiança do cliente, você precisa cuidar muito bem e saber agora o que vai fazer, como vai cuidar disso, né, na sua própria casa, dentro da sua empresa, que dados eu tenho no meu arquivo, né, como então, está o meu backup. Não tem um tempo limite, Fran, que cada empresa vai poder guardar. Por exemplo, vou citar o exemplo que você disse aqui da TV, né? A gente tem ali os nomes e não sei se os documentos de alguns entrevistados. Então, por quanto tempo a empresa pode ter, ou vai depender, vai variar? A lei fala que você pode guardar esses dados das pessoas físicas enquanto houver finalidade para esses dados. E aí a finalidade é uma coisa muito pessoal. O que é a sua finalidade? Olha, ainda realmente porque eu entrevisto essa pessoa a cada 6 meses, eu preciso ter o telefone dela e tudo mais. Você vai saber como justificar isso. Quando você coleta esses dados por consentimento, esse sentimento não conta. O cliente vai perguntar, então eu vou fazer um consentimento que eu vou ler dados e eu posso usar por um período muito extenso. O documento ele é claro, ele é específico para aquilo que você vai usar e você só pode usar por aquele período de tratamento. Entendi. Ou seja, o período se encerrou, você precisa eliminar aqueles dados. Então, assim, ou pelo período definido, ou porque a finalidade ainda está vigente, ou se o titular dos dados resolve dizer, olha, Renata, eu não quero mais que você mantenha meus dados aí, por favor, apague. Ele também tem esse direito. Então você precisa estar organizada, saber onde está, saber como apagar, saber se tem backup, ou quando a autoridade nacional mandar você eliminar esses dados por alguma infração que você cometeu. Então, nessas 4 hipóteses. Nessas 4 hipóteses. Mas há uma fiscalização? Como é que é feita a fiscalização? Então, a gente ainda não tem um regulamento da lei. A autoridade nacional ela foi criada agora no finalzinho do ano passado, ao apagar das luzes, aí com uma medida provisória, que ainda está em tramitação, mas a autoridade já está instituída. Então, a gente ainda não sabe como vai funcionar. Em agosto de 2020, a lei deve realmente entrar em vigor em 2020. A princípio, ela vai estar valendo. Então, assim, se você deixar vazar um dado e alguém fizer uma denúncia aí para a autoridade nacional, provavelmente, num primeiro momento, ela vai ter muito mais esse perfil de vir após uma denúncia, né? Até se organizar e ter o pessoal aí completo para fiscalizar. Mas sim, ela pode fiscalizar você mesmo antes de uma infração. Então você pode receber uma visita para ver se você está, onde estão os seus dados, como você está cuidando dos dados, como que você tem essas políticas de boa governança dentro da empresa, as pessoas treinadas, todo mundo tem acesso? Precisa todo mundo ter acesso aos dados? Às vezes não precisa, Às vezes não precisa. Então, assim, as pessoas que realmente mexem precisam daquilo. O resto a gente põe uma senha, a gente guarda num lugar separado, porque aí a gente evita que esses dados vazem e vão parar em um lugar que a gente não gostaria. Uma vez eu recebi depois eu recebi uma proposta, eu não vou lembrar porque a minha memória não é boa, tá, gente? Eu recebi uma proposta de uma pessoa jurídica para fazer uma troca de e-mail. Disse, você é uma pessoa que tem tantos contatos. Dando risada. É uma pessoa que tem muitos contatos e tal, então eu vou te pagar uma porcentagem por mês aí e tu faz uma coleta de informações dessas pessoas com quem tu circula, ou que conversam contigo, que elas te mandem e-mail e que tu me dê, nem era dados, era e-mail de, sei lá, cada 100 era dado, o e-mail é dado, te identifica. Então, tu tem como entrar em contato comigo. Eu dava pra ele, sei lá, 100 e-mails e ele me pagava uma quantia X. Exatamente. Isso é crime, então, a partir do... Isso acabou, agora com essa lei acabou, você não pode mais fazer isso, por quê? Você coletou o dado
para aquela finalidade específica. A pessoa sabe para aquilo que você coletou. Se foi para um contrato, ela sabe o que é para aquele contrato. Se é para um processo judicial, é para aquilo. Fora essas, ou para tutela da proteção à vida, por exemplo. Então, se você encontrou uma pessoa desmaiada, enfim, você pode abrir a carteira dela, ver quem é aquela pessoa, acessar os dados para aquele fim específico. Então, as finalidades muito bem definidas. Por que e quando estão coletando os dados. Fora isso, você também específico. Então, ele sabe que pode ter dados de finalidade que desconheça. Então, que essa, na verdade, ele queria mandar e-mails, né, para vender o produto dele. Então, ele me passa tantos e-mails aí que eu te pago tanto e ele fica disparando esses e-mails. Esses e-mails que a gente recebe hoje são de alguém, eu fico vários. Você não recebe em casa, gente? Quantos recebe. Não é? Como que pegam, Fran? Com essa venda justamente, com essa venda aí do nosso banco de dados que a lei visa justamente aí proteger. Não só isso, na verdade a lei ela tem um intuito um pouco maior, que o Brasil ele estava deixando de receber muitos investimentos aí, principalmente na área tecnológica, né, empresas de informática, enfim, que guardavam dados. O investidor estrangeiro ele não quer mais vir para cá, porque não tinha uma segurança, né? A gente tinha várias leis até espartas assim que cuidavam dos dados, muitas vezes online, dados, coisas, né, da internet. Agora essa lei ela protege não só dados do meio digital, não é só digital? Mas não só digital, uma cópia que você colete de um CPF, de um RG físico, está protegido também, são os dados da pessoa física, independente do meio, se é digital ou se é impresso. Offline, se é impresso. Tá ali no papelzinho, naquele papelzinho que tu anotou ali. Exatamente, também... qualquer meio, qualquer informação que identifique uma pessoa física, isolada ou em conjunto, em qualquer meio, é protegida agora por essa lei. Entendi. Fran, qual é o cuidado que eu tenho que tomar quando eu vou fazer alguma compra? Ou quando eu vou fechar algum contrato, alguma coisa? Eu acredito que seja esse o maior trabalho de vocês hoje em dia, né? Esse tirar de dúvidas. O que eu posso considerar? Não, isso aqui é uma coisa essencial ou não é? Como é que eu vou trocar essa informação com quem eu tô? A pessoa vai ter que te justificar, né? Olha, eu realmente preciso disso porque sem esse dado eu não consigo contratar, por exemplo, você. Como eu dei o exemplo anterior, se eu vou alocar um imóvel para você, eu vou precisar saber aonde te encontrar, né? Preciso de algumas informações básicas, mas eu não preciso saber que tipo de música você gosta, que locais você frequenta aos finais de semana, qual é a sua religião, aliás, dados sensíveis, né? Opção sexual, vida religiosa, biometria, né? Botar o dedinho é dado sensível. Você não pode mais fazer agora sem o consentimento. Entendi. Então as academias vão precisar se cuidar muito, porque você não. Porque é mais prático, eu vou coletar a biometria para entrar na academia, não pode mais, precisa de um consentimento, porque ela identifica, né, de forma... Eu tenho o dedinho em vários lugares, gente, academia, escola, já vou abrir os olhos. Então ela vai ter que pegar um consentimento seu para coletar aí esse dado. Então, e aí se um dado sensível vaza, né, a penalidade depois ainda é muito maior, né? Porque como é que eles podem usar esses dados? Como é que eu posso ser lesada? Nesse sentido. Você pode, vários crimes cibernéticos que a gente tem aí hoje em dia, vêm dessas muitas vezes da venda de dados aí irregular, né? Então, outras pessoas usando seus dados indevidamente ou vendendo esses dados. Isso não quer dizer que você não... Se passando por mim? Se passando por você ou oferecendo serviços que você não quer. Você às vezes recebe muita coisa que você não quer mais. Você entra e pesquisa uma coisa na internet, você entra no Facebook, tem propaganda sobre aquilo, gente, né? Constrangedor. Então, isso não quer dizer que você não vai mais receber e-mails desnecessários, que a lei ela ainda deixou uma pequena brecha que pode coletar dados sem consentimento e utilizá-los para o legítimo interesse do controlador. Então, o que é legítimo interesse? Isso vai ser um assunto que ainda vai ser definido, que a lei ainda não entrou em vigor, mas, por exemplo, o legítimo interesse do controlador é para apoio e promoção das atividades dele. Ou seja, se eu vou numa palestra e alguém solicita, passa uma lista lá de e-mails e depois me manda o e-mail oferecendo sobre um novo curso, tá ok, é um legítimo interesse dele, ele pode mandar um novo e-mail para oferecer para as atividades dele, para promover as atividades dele. Eu compro um carro numa concessionária, eles coletam os meus dados, eles podem entrar em contato comigo para me dizer que eu tenho revisão daqui a alguns meses. É para o meu benefício, uma outra exceção. Mas ele não pode dar aquele meu dado para um terceiro que não tem nada a ver com aquela contratação e tem um serviço só similar e quer me vender alguma coisa também. Não, ele foi muito além. Isso é além de promover as atividades dele, do legítimo interesse dele. Eu acabei de ver que a Franciele saiu daqui, comprou um carro, eu vou oferecer para ela um apartamento. Isso aí não tem nada a ver, né? Se você viu, até
Então você pode oferecer, mas aquela pessoa que comprou um carro, passar o dado para o banco, me oferecer um financiamento, não pode. Entendi. Então, a não ser com o meu consentimento. Entendi. Então, qual é a orientação, Fran, que tu dá? Tanto para a pessoa física que está contratando algum serviço, né, quanto para as empresas. A orientação nesse momento é que parece muito tempo, né? Agosto de 2020 parece estar longe, mas não está, porque a gente tem que dar uma olhada aí internamente nas nossas empresas. Como está a nossa base de dados, o que a gente tem de dados, o que a gente tem de backup, por quanto tempo, de onde a gente coletou isso, se é de uma fonte confiável ou não. Então, primeira coisa é organizar a casa, eliminar tudo aquilo que a gente não precisa mais ter de dados e começar uma vida nova em preparação a essa lei. Em segundo lugar, é colocar políticas de boa governança dentro da empresa, sabe? Como vai funcionar? Como é que a gente vai fazer? Estabelecer os procedimentos. O que a gente vai coletar ali embaixo na portaria? Né? Por quanto tempo eu vou manter? Aonde eu vou manter? Como eu vou manter e como eu vou eliminar? E aí, treinamentos internos, que é o que realmente agora as empresas estão solicitando muito para entender, assim, o que é essa lei, como se aplica nas atividades da empresa, é isso que a gente faz. Então, a cada empresa que solicita, a gente estuda quais as atividades da empresa, como essa lei vai funcionar dentro dela, quais são os pontos críticos, e aí faz uma visão geral, olha, funciona assim, vai impactar dessa forma dentro da sua empresa, e aí precisa começar a contratar muitas vezes consultorias especializadas, junto com essa parte de TI, né, também, porque você vai precisar da parte de TI para organizar. Alguém vai ter que fazer essa organização. Mas não é um trabalho só de TI, né? Não é um trabalho também só do jurídico, é um trabalho em conjunto, desde de todo mundo que tem um contato com o dado, desde a recepcionista, com quem arquiva. E aí outra dica muito importante é nos contratos, né? As empresas se protegerem nos contratos, colocarem cláusulas. Se eu estou contratando um prestador de serviço e ele por um acaso vai mexer no meu computador, da responsabilidade que ele não pode, se ele tiver contato com os dados dos meus clientes, ele não pode passar isso adiante. Então, responsabilidades que se eu for penalizado, ele também vai ser. Então, assim, isso freia um pouquinho as pessoas com cada contrato prevendo aí a LGPD e a responsabilidade com quem eu estou contratando, as pessoas pensam um pouquinho mais. Entendi. Então, a gente tem a noção, então, de que a gente está com uma informação importante. Valiosa, o dado é muito valioso. Já era valioso, a partir de agora ele é muito mais valioso. E que eu não posso simplesmente sair repassando ele em meu benefício, exatamente, né? É mais ou menos nessa pegada aí. Você ter noção de que você tem informação de uma pessoa na tua mão e que isso não pode ser vazado de qualquer maneira. Eu vou passar ali, né? Entre contato. Eu vou dar um exemplo bem tosco aqui, tá? Não gosto que deem meu número de celular. Eu não gosto. O dado pessoal seu, ele te identifica. Quer falar comigo, amor? Entra em contato. Você sabe que eu respondo todo mundo no Instagram. Mas eu não gosto de pegar. Eu dei o telefone pra Franciele, e daí agora ela vai pegar e vai passar pra Ana Flávia, porque a Ana Flávia disse que quer falar comigo. Não. E isso também pode entrar como tipo, nós duas aqui, ou duas pessoas físicas trabalhando. Se for para o meu uso pessoal, está excluído da lei. Mas se eu coletar esse seu dado, que é o número de telefone, que lhe identifica para alguma questão aí profissional, sim, vai estar sujeito à lei. Eu não posso fazer, eu tenho que proteger o seu dado. Então, se eu pedir o seu telefone porque eu realmente gosto de você e eu colocar lá na minha agenda, tudo bem, é para o meu uso pessoal. Agora, qualquer outra finalidade aí comercial, eu já não posso. Então, e o outro exemplo que eu ia dar antes eram os contratos de trabalho. A partir de hoje, as empresas que estão contratando, né, dá uma olhadinha nesse contrato, no início já da contratação, coloca ali um termo de responsabilidade do funcionário. Olha, aqui dentro você vai ter acesso a dados, aqui é a sua responsabilidade. Ele precisa, já assina quando entra na empresa a responsabilidade. Então, a partir de agora já cuidar disso também. Porque hacker não é o maior problema, né? A gente acha, hacker vai entrar no meu computador, vai vazar dados. Não, o maior índice de vazamento de dados é de funcionário interno. Então, olha aí, isso aí vai ter que estar no acordo, né, no contrato de trabalho, quando começar um trabalho já saber, ou de pessoas que já estão, obviamente, isso, né, já tem acesso. Esse é o momento agora, né, de conscientização. Por isso que você falou que não é, gente, é agosto, ai meu Deus, tá longe, não tá, porque até você acertar tudo dentro da empresa, e mudar a chave na cabeça dos funcionários também. Porque não adianta como no dia 20 de agosto dizer, agora vamos, não, como é que você vai mudar a mentalidade, a cultura das pessoas dentro da empresa no dia 20 de agosto? Não vai. Então, como é que você vai mapear todos os dados que você tem dentro da empresa, no backup, no computador, né? Muita informação que cabe num pendrive. Então,
gente tem pendrive às vezes guardados aí com tanta informação de tanta gente. Então, esse é o momento, fazer agora essa organização, fazer os treinamentos, né? Chamar, né, as pessoas capacitadas para treinar os funcionários internos, para conscientizar da importância. E operar, né? Tem controlador. O controlador é aquele que coleta, o operador é aquele que mexe com os dados. Os dois respondem em conjunto, né? Quando eu lido com os dados do cliente, eu respondo em conjunto com o escritório, por exemplo, se eu não sigo as instruções. Então eu preciso, né? Esses funcionários precisam saber da responsabilidade deles, que eles não podem levar os dados embora, que eles não podem deixar vazar e não dar acesso a todo mundo aos dados dos seus clientes. E a fiscalização pode ter acesso a essas informações que vocês têm de pendrive ou de tudo. folha? A autoridade nacional, ela pode fazer uma fiscalização na empresa e ela vai querer saber tudo, como você guarda, de que forma você elimina. O titular dos dados, ela vai querer saber se você está fornecendo os direitos do titular, ou seja, ele pode ligar na sua empresa e dizer assim: Renato, quero saber o que dados você tem aí, por quanto tempo, quais são as informações, eu quero saber se estão completos ou não, eu posso pedir para corrigir, eu posso pedir para você eliminar. Então a autoridade nacional vai querer saber como que você está cumprindo isso. Entendi. Então, e aí se você não estiver cumprindo nenhum desses itens, ou partes desses itens, ou não adequadamente, não se esforçando para isso, você vai estar sujeito àquelas penalidades. Começa com advertência, com as multas, com publicar, né, as suas falhas, o que é terrível. Que daí é a imagem que eu estava falando, que vai queimar a imagem, na verdade, da tua empresa, né? Exatamente. Amiga, esse alerta que tu fez é super importante, porque, né, reforço, parece que é longe, mas não é. Tem uma série de cuidados que devem ser começados a tomar a partir de agora dentro da empresa. E nós também, como pessoas físicas, sabermos, né, Fran, como nos proteger aí dos nossos direitos, né? Agora a gente ao menos tem uma legislação que protege a gente tanto dos dados aí físicos, né, offline, quanto dos dados online. E saber dos nossos direitos, saber que eu posso ligar e pedir para eliminar esses dados. Eu não quero mais que aquele número de telefone esteja associado para o resto da vida comigo. Se aquele telefone, né? Quantas vezes você recebe uma ligação e o telefone não é mais seu e buscam, ou né, não é mais daquela pessoa e ficam ligando. Te ligando. Então, assim, a pessoa tem o direito... E por e-mail também, essas por ofertas e-mail também. Que a gente recebe que a gente nem sabe de onde surgiu. Isso. Eu ligo para a empresa... Isso, você vai ligar daquilo que você recebeu, você liga e você vai dizer: olha, não forneci esses dados, eu não dei consentimento, eu não contratei com você e eu preciso que esses dados sejam eliminados. E aí as informações são muito rápidas, em 24 horas a empresa tem que lhe dar a informação de que dados ela tem de você. Se você quiser um relatório mais completo, aí são 15 dias. Mas assim, é muito rápido, então você tem que estar preparado, que não posso responder daqui a 2 meses, não, isso é infração também. É isso, gente, o tempo de resposta, então, para a pergunta que você fez, vai ser muito rápido, muito curto. E aí é que surgem as denúncias. Eu liguei para tal empresa, pedi para cancelar, de me mandarem e-mail, de me mandarem mensagem. Eles estão mandando mensagem de texto, antigo SMS. Não era nem no WhatsApp, no SMS. Eu posso ligar para a empresa e vou dizer: eu quero que esses dados sejam apagados, porque eu já contratei o serviço com vocês há 5 anos, não preciso mais, ou não sei nem como vocês tiveram acesso ao meu número de telefone, meu endereço de e-mail, e a empresa tem aí um tempo para eliminar. Isso. Se ela não elimina, eu posso... Exatamente, aí você fez o pedido e daqui a pouco você percebe que aquilo não foi eliminado, ou você quer conferir, você vai ligar de novo e a empresa vai ter que te responder: não tenho nenhum dado seu aqui, né? E aí, se você constatar que cometeu alguma infração, que esse dado ainda está lá, a pessoa continua te importunando com aquilo, você faz uma denúncia à autoridade nacional, e aí os canais vão ser criados, né, pela internet, enfim, telefone, a autoridade acabou de ser criado, o órgão em si. A gente vai saber como denunciar daqui a um tempo. E aí, essa autoridade, a princípio, vai fiscalizar e vai colocar aí as penalidades para quem estiver descumprindo. Eu acho que é uma forma de diminuir o número de desgaste da gente, né, de se cansar desse serviço que a gente não quer e obviamente, de fraude, né? Deve diminuir, né? Exatamente, a fraude diminui. Eu sei que muita gente justifica, às vezes, a biometria, até uma exceção. Quando for realmente para evitar fraude, você pode colher o dedinho lá da biometria. Isso justifica quando? Num banco, por exemplo. Né? Mas uma academia não justifica. Então, mas de uma forma geral, sim, né? Vem evitar, os dados não vão estar tão disponíveis assim, as pessoas não vão poder compartilhar nossos dados tanto assim, mas sem a nossa autorização, aliás, não vão poder. E aí evita que os nossos dados sejam usados indevidamente aí para clonagem de cartão, roubo de herança. A Ana Flávia já tá olhando ali pra gente, que já deu tempo. A Ana Flávia é assim mesmo, pra tu ver. Tu viu como é que é? Amor, tu vem, claro, pra Joinville em alguns momentos, porque, né, teus pais estão aqui, tua família tá aqui. E daí tu volta aqui?
Sim, a gente tem uma filial agora aqui em Santa Catarina também, né? E aí a gente está fazendo esse trabalho aí de lei de proteção de dados aqui também, no Brasil todo. Aonde o escritório, tu trabalha em Campinas, né, Eu trabalho em Campinas. Mas tem escritório em Santa Catarina onde é? Tem em Florianópolis. Em E aí eu faço atendimento em Joinville também. Eu já ia dizer, porque daí tá do lado, né, amor? Aí tu dá um pulinho aqui e já conta pra gente. Quem quiser mais informações, gente, pode? Pode. Eu estou lhe dando consentimento. Tu me autoriza? Tipo, então tá. Quem quiser. Pelo Isso, Facebook, e não precisa ser por escrito, viu? O consentimento é qualquer meio que você consiga provar depois que colheu o consentimento. Tô verbalizando e tá tudo marcado, tá tudo gravado aqui, tá, gente? Não é, Martinelli? Ó, tá tudo certo. Então as pessoas podem entrar em contato contigo pra tirar dúvidas e esclarecimentos, né? Isso. Pelo Facebook, Fran. Eu não sei. Pode ser pelo... Ali tem o nome da Fran completo, então. Eu não coloquei o Instagram porque é pessoal da Fran e ela preferiu, então, falar pelo Facebook. Vocês podem entrar Se tu digitar ali Franciele Trapmeno Barreto, só tem ela. Vai direto no Facebook dela. Pode te incomodar, você pode dar o telefone, não tem problema. Aí é contigo, amigo. O que tu quiser que a gente passe, eu passo a informação. Pode entrar em contato comigo, eu pergunto pra Fran e a gente repassa as informações pra ela, tá bom? Amor, que saudade de ti. Eu também, muito obrigada. A gente obrigada. fez toda uma pose profissional aqui, depois a gente vai sair. Mas aí esse daí é fora da câmera que não precisa passar dado pra vocês. Um beijo, meu amor. Obrigada, tá? Tu é maravilhosa, em todos os sentidos. Te amo demais. Se vocês tiverem dúvida, eu vou reforçar. Entre em contato com a Fran, tá? Ali no Facebook pessoal dela, tá? Obrigada, tá, meu amor? Um beijo no teu coração. 2 minutinhos pra gente tomar uma aguinha.